Oi, gente, estamos aqui mais uma vez. Agora eu vou passar o módulo 8 da frente 1, está na página 23, abaixamento de ordem. Então, primeiro eu quero explicar o que é o menor complementar. É bem simples. O menor complementar, chamado D e J, do elemento A e J, da matriz quadrada M, é o determinante que se obtém de M eliminando-se dela a linha I e a coluna J. Por exemplo, tem uma matriz M aqui e vamos calcular o menor complementar D. Eu vou escolher aqui o elemento 1, é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Então, o I é 3 e o J é 1. Então, é o D, 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Ok? 1, 2, 3 linhas, primeira coluna. Então, esse determinante, ele vai ser eliminando a linha em que ele está e a coluna em que ele está. Vai ser o determinante de 3, 1, 5 e 2. Que você sabe que é a diagonal principal aqui, o produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 2, 6, e inverte o sinal do produto dos elementos da diagonal secundária. 5 vezes 1, 5, troca o sinal, menos 5. Então, o determinante será 6 menos 5, né? O menor complementar desse elemento é 1. Esse é o menor complementar, é o determinante que se obtém dessa matriz eliminando-se a linha e a coluna do elemento escolhido. No caso, eu escolhi o elemento A31, ok? Agora vamos para o que é cofator ou complemento algébrico. É muito comum falar cofator. Então, o cofator do elemento AJ da matriz quadrada M é esse símbolo A maiúsculo, IJ, que é igual a menos 1 elevado à soma da linha e da coluna em que ele se encontra, vezes o menor complementar, né? DJ. Então, como exemplo, eu vou calcular o cofator do mesmo elemento, né? Que está na terceira linha, primeira coluna. Isso vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o menor complementar que a gente já calculou aqui, 1. Então, o cofator do elemento 3, 1 é igual a menos 1 elevado a 4. Como o expoente é par, né? Menos 1 elevado a 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, esse é o cofator do elemento A3, 1. Escolhendo esse mesmo elemento aqui como exemplo. Ok? Isso é cofator. Com isso, a gente consegue explicar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace diz o seguinte: o determinante de qualquer matriz quadrada M, de ordem N, é uma matriz 3 por 3 aqui no meu exemplo, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Cofator que a gente acabou de aprender como calcula. Então, eu vou dar o exemplinho para explicar o teorema de Laplace. Eu vou escolher, tá vendo aqui que a gente tem que escolher os elementos de uma fila. Então, eu vou escolher a fila linha 3. Por que linha 3? Ela é interessante porque ela tem um zero. Quando tem zero é interessante. Por quê? Ele está falando que é a soma dos produtos dos elementos. Então, se eu pegar um elemento sendo zero, a hora que eu multiplico dá zero. Eu nem preciso calcular o cofator daquele elemento. Então, é bem interessante escolher filas que tem zero. Por isso que eu estou escolhendo a linha 3. Apesar que eu posso escolher qualquer fila. Linha 1, linha 2, linha 3 ou
coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu estou escolhendo a linha 3, que vai ficar mais fácil, menos conta. E outra porque eu já calculei também o cofator do elemento A31 no exemplo anterior, ok? Então, vamos lá. O determinante de M vai ficar assim, ó. É o elemento 1 vezes o seu cofator, A31, no caso, mais o elemento 0 vezes o seu cofator, que aí é o A32, o elemento que está na terceira linha e segunda coluna, mais o elemento 3 vezes o seu cofator, que é o A33. Esse aqui nós já calculamos. No exemplo anterior, o elemento 1 vezes o cofator A31, que deu 1 também, lembra? Mais 0 vezes esse cofator eu não vou precisar calcular. Por quê? Independente do valor que ele dê, vezes 0 vai dar 0. Por isso que eu escolhi essa fila. Mais 3 vezes esse cofator A33. Então, eu preciso calcular esse cofator. Então, vamos lembrar. Como é que calcula o cofator mesmo? A33 vai ser igual menos 1 elevado à soma da linha e da coluna em que esse elemento está, que o elemento 3 está, que é 3 mais 3, vezes o determinante, que é chamado menor complementar, ok? É só eliminar a linha e a coluna em que esse elemento está. Então, eliminando a linha que o elemento 3 está e a coluna em que o elemento 3 está, sobra 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 e 5. Isso vai ser igual. Então, menos 1 elevado a 6, o expoente é par, então menos 1 elevado ao expoente 6, que é par, dá 1. Vezes esse determinante. Diagonal que desce, multiplicando 2 vezes 5, 10, menos a diagonal que sobe. 3 vezes 4, 12. Troca o sinal, menos a que sobe. 10 menos 12 dá menos 2. Então, esse cofator A33 vai ser 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Então, o determinante de M vai ser igual 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes qualquer número, 0, mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. 1 menos 6, menos 5. E é assim que calcula o determinante pelo teorema de Laplace, ok? Então vamos para os exercícios. Exercício proposto da página 24, o primeiro, ele dá essa matriz e pede os cofatores dos elementos da primeira linha. Então, primeiro vamos calcular os 3 cofatores aqui. E no item B, o valor do determinante de M utilizando o teorema de Laplace. A gente já tem os cofatores, vai ficar fácil. Então, vamos reforçar a teoria. O exercício 1 serve para isso. Vamos fazer tudo o que foi feito até agora no exemplo. Então, vamos lá. Item A. Calculando o cofator do elemento que está na primeira linha, primeira coluna. É só fazer menos 1 elevado a I mais J, a linha, a coluna em que o elemento está, vezes o determinante do menor complementar, que é o determinante do que sobra, eliminando a linha e a coluna em que o elemento está. Então, vai sobrar 1, 2, menos 1, 1. 1, 2, menos 1 e 1.
esse cofator A11 é igual a menos 1 elevado ao quadrado, elevado a 2, dá 1. Expoente par sempre dá positivo. Vezes o determinante aqui, 1 vezes 1, 1. Diagonal que desce, menos a diagonal que sobe. Diagonal que sobe, menos 2, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. Troca o sinal, mais 2. 1 mais 2 dá 3. Então, o cofator do elemento da primeira linha e primeira coluna é 3. Muito bem. Agora, o cofator do elemento que está na primeira linha, segunda coluna, o A12, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2. Você soma a linha e a coluna em que o elemento está, no caso o elemento 2, né? A gente está escolhendo os elementos da primeira linha. Agora é o que está na segunda coluna, vezes o determinante do que sobra. É o determinante chamado de menor complementar. Você vai eliminar a linha e a coluna em que ele está. Eliminando a primeira linha e a segunda coluna, sobra 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3, 1. E esse cofator será igual a menos 1 elevado a 3 elevado ao cubo. Aqui o expoente é ímpar. Então vai dar menos 1, fica negativo, vezes esse determinante, diagonal que desce, 3 vezes 1, 3, menos a diagonal que sobe, 3 vezes 2, 6, troca o sinal. 3 menos 6 dá menos 3, menos 1 vezes menos 3 dá 3. Então, o cofator 1, 2 é igual a 3. Coincidência, deu o mesmo valor. E, por fim, o último cofator dessa linha é o cofator que está na primeira linha e terceira coluna. Basta fazer mesma coisa. Menos 1 elevado à soma da linha e da coluna em que esse elemento está. Primeira linha, terceira coluna. Vezes o determinante do que sobra, eliminando a linha e a coluna em que esse elemento está. 3, 1, 3 menos 1. 3, 1, 3 menos 1. Isso vai ficar menos 1 elevado a 4, que dá 1 positivo, expoente par, vezes diagonal que desce, 3 vezes menos 1, menos 3, menos a diagonal que sobe, 3 vezes 1 dá 3, troca o sinal. Menos 3, menos 6. Então, cofator A13 dá 1 vezes menos 6, menos 6. Gente, então não esquece, o item A aqui já acabou, né? Os cofatores da primeira linha é 3, 3 e menos 6. A gente vai precisar desses cofatores para fazer o item B, que ele pede o determinante M, ok? Então vamos lá. Item B agora. O item B, ele quer o determinante de M. É lógico que nós vamos escolher a primeira linha para calcular esse determinante. Então vai ser o elemento A11 vezes o cofator A11 mais o elemento A12, que é o que está na primeira linha e segunda coluna, vezes o cofator A12, mais o elemento A13, é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna, vezes o seu cofator. É assim que se calcula o determinante por Laplace. Muito bem. Então, lembrando, a matriz M, o elemento A11, ele é 1, o cofator que a gente calculou deu 3, mais o elemento A12 é o elemento 2, só olhar na matriz,
vezes o seu cofator, que a gente calculou 3 também, mais. E o elemento que está na primeira linha e terceira coluna é o elemento 1 de novo, vezes o seu cofator, que deu menos 6. Então, o determinante de M é igual 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 3, 6, mais com menos, dá menos, 1 vezes menos 6, menos 6. 3 mais 6 menos 6 dá 3, então o determinante de M é igual a 3. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Só vou dar uma recapitulada, quero mostrar aqui novamente para vocês a matriz M. Olha só, o elemento A1, que é 1, vezes o seu cofator, que a gente calculou 3. O elemento A12, 2, está aqui, vezes o seu cofator, que a gente calculou, que é aqui, deu 3, na verdade, certo? E o elemento A13, que é 1 de novo, vezes o seu cofator, que a gente calculou, menos 6. Ok? Então tá aí. E esse determinante dando, então, 3. Muito bem. O exercício 2 e o exercício 3 é uma repetição, tá, gente? Então, eu quero pedir para que vocês façam esses dois exercícios. E, de novo, que eu falei no vídeo anterior. Não sei se você já viu o vídeo, mas eu quero deixar combinado com vocês. Esses exercícios de aula que eu estou deixando para vocês fazerem, eu quero que vocês façam no papel, tirem a foto e mandem naquele aplicativo, o School. Vai ser muito importante para vocês que façam isso. Eu vou estar tirando as dúvidas desses exercícios também no plantão um pouco mais tarde. Então, tiro as dúvidas, vocês fazem e me entregam. Esses trabalhos serão entregues semanalmente. Então, você tem toda a semana para fazer e me entregar esses exercícios que ficaram faltando aí da apostila. Por quê? Na semana seguinte, vão estar colocando outras videoaulas com mais exercícios, para que não acumule, né? Senão vocês não vão dar conta, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode me procurar no WhatsApp. Eu ajudo no momento que vocês precisarem, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.